Palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, a primavera não chegou para a família de Alexandre de Moraes. Já estava num outono, desde que ele foi enquadrado na Lei Magnitsky, no fim de julho, e agora ampliou-se a aplicação da lei para a família dele toda. Chegou o inverno financeiro para a família Moraes. Pegou expressamente a mulher dele, Viviane, e se estendeu aos filhos, porque pegou, como eu disse, expressamente nela e também no Instituto Lex. Lex significa lei em latim, mas, por coincidência, também lembra o Lex Luthor, lá do Super-Homem, que é muito parecido com Moraes. É que a lei Magnitsky, aplicada a uma pessoa, diz que ela vale a essa pessoa e a todos os outros intimamente ligados a essa pessoa, para que a pessoa fique realmente isolada da economia americana e não tenha condições de usar os seus parentes próximos. Esse Instituto Lex é uma holding que é muito usada. Não sei se vocês conhecem. Grandes bancos estimulam a criação disso. É uma holding familiar que engloba os bens da família, o patrimônio, os imóveis, os investimentos, as ações, as empresas da família. Isso facilita depois a partilha, no caso de herança. Acho que dá uma amenizada também nos impostos devidos. Muitas vezes tem base em um paraíso fiscal ou algo semelhante. O ministro Alexandre de Moraes criou essa holding no ano 2000, então já tem bastante tempo. Então, engloba todos os bens, ficam bloqueados, as contas bancárias, os impedimentos de qualquer ligação que tenha a ver com os Estados Unidos, né, financeiramente. E como as finanças americanas estão metidas em tudo, né, desde o cartão de crédito aos bancos, os próprios bancos brasileiros, que têm filial nos Estados Unidos, que têm ações na Bolsa de Nova York, não tem como não praticarem aquilo que manda a lei Magnitsky, né? Em nota, o ministro Moraes disse que é ilegal a aplicação na mulher dele e que violenta o direito internacional. E aí ele fala em nome de juízes brasileiros. Diz que juízes brasileiros não aceitarão coações ou obstruções. Eu não sei se isso é um recado para o Paulo Figueiredo e para o Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, porque hoje mesmo, em resposta, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro por coação, ou seja, por pressionar. Ele alega que apresentaram-se como patrocinadores e articuladores das sanções. Os dois responderam que o único caminho é a anistia ampla, geral e restrita. Enquanto isso, o secretário de Estado, que evitou que fôssemos surpreendidos, porque ele vem anunciando mais sanções já há mais de uma semana, disse que Moraes usa o Supremo para prisões arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Quem aplica isso é o Departamento do Tesouro, ou seja, o Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. É uma lei aprovada pelo Congresso americano, é uma lei americana. O secretário do Tesouro disse à agência Reuters, explicando, né, o repórter perguntou por que pegou a mulher de Moraes. Ele respondeu: não existe Clyde sem Bunny. Eu não sei se vocês lembram, na minha geração é um filme de 1967, Uma Rajada de Balas, Bonnie and Clyde. É com a Faye Dunaway e Warren Beatty. Foi um filme de muito sucesso.
Distribuíam plásticos no Brasil com uma rajada de balas, a gente punha, eu pus no meu carro, no vidro do carro, como se tivesse furado de bala, né? Era um famoso casal criminoso nos Estados Unidos dos anos 30. Bom, além disso, perderam o visto, não podem mais entrar nos Estados Unidos. Mais um ministro de Lula, né, o ministro da Saúde, não foi a Nova York por causa disso, porque estava com o trajeto dele limitado. Agora o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, teve o visto cancelado, assim como o José Levi do Amaral Júnior. Eu não o conheço pessoalmente, ouvi falar muito bem dele durante esses últimos anos. Ele foi um assessor muito importante de Paulo Guedes. Bolsonaro o nomeou advogado-geral da União, né? Quando nomeou o André Mendonça para o Supremo, ele substituiu André Mendonça, o Levi, né? Ele trabalhou com Fernando Henrique Cardoso, trabalhou com, acho que foi no governo Dilma também. Ele foi substituto do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no governo Temer. Ele era o número 2 do ministério. E aí, se dando muito bem com Moraes daquela época, Moraes o levou para trabalhar com ele no judiciário. Ele é formado na USP em Direito, ele é professor de Direito Constitucional aqui em Brasília, ele fez doutorado e pós-doutorado em Granada e Coimbra, né? Mas, enfim, não pode mais entrar nos Estados Unidos. Depois o Benedito Gonçalves, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e se tornou conhecido nacionalmente por passar por Alexandre de Moraes no ouvido e dizer: missão dada, missão cumprida. Benedito Gonçalves. Ayrton Vieira, que todo mundo passou a conhecer quando divulgaram as gravações de Eduardo Taliaferro, né? Seja criativo, invente alguma coisa para pegar a oeste, se não me engano, né? E vamos apressar, vamos mandar essa gente para a prisão, né? É conhecido por isso. Ele é desembargador em São Paulo. O Marco Antônio Martins Vargas é um juiz de direito, do TSE também. E o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, é um rosto que a gente nunca esquece, parece que a gente está num museu de cera olhando para ele, né? Também é um juiz também, né? Está sempre assim, impassível, sem expressão. Bom, então, só terminando o discurso, Lula fez um discurso na ONU, não é ainda o discurso dessa terça-feira, que é a abertura da Assembleia, mas fez um discurso lá a favor dos palestinos, disse que Gaza é genocídio, que Israel quer exterminar o povo palestino, aniquilar seu sonho de nação. Foi na tribuna da ONU, na delegação brasileira, sentada lá, estava a Janja. Eu achei que estava com um chale com aquela estampa palestina. Nenhuma vez Lula foi capaz de mencionar os obstáculos que Israel encontra para cumprir o compromisso de criação do Estado palestino, que já começou com Yasser Arafat, combinaram tudo, só que chegou Hamas e tirou a OLP que representava o povo palestino. Naquele 7 de outubro de 23, invadiram 2.500 terroristas do Hamas, invadiram, foram matando mulheres, crianças, idosos, estuprando, botando bebê no forno micro-ondas. Meu Deus, tem esse outro lado que torna impossível Israel conviver com uma corrente islâmica que é radical, que só vai descansar com o extermínio de Israel. Lula falou aqui que Israel quer o extermínio do povo palestino. Esqueceu-se de demonstrar isso, né? Porque Israel está se defendendo de ataques que sofre desde que foi criado.
quando criaram, na ONU, na sessão presidida por Oswaldo Aranha, brasileiro, os dois estados, o Estado de Israel e abrindo caminho para a criação do Estado palestino, tanto que os acordos de Oslo, da Noruega, já previam a criação da autoridade palestina para depois o Estado palestino. O assunto vem de muito longe e está difícil de encontrar uma solução diante de fanatismo religioso de quem quer varrer Israel, empurrar Israel do Jordão até o mar. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.